Bom dia, meninas. Tudo bem? Tô um pouquinho sumida, né? Faz parte, mas voltei agora e vou voltar com tudo. Então, hoje a gente vai fazer essa caminha, que é uma caminha que eu quis fazer um pouco diferente das demais. A medida vai ser a medida tradicional, que é 50 por 50. Eu vou passar depois o passo a passo. Mas o que eu vim falar aqui a respeito dela é o seguinte: hoje eu vou fazer essa caminha com espuma na parte de dentro. Aqui, ó. A parte de dentro que a gente tem aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui vai entrar uma espuma, tá? Por que eu quis botar essa espuma? Porque a gente tá entrando no inverno e muitas pessoas moram em chão de piso frio. E isso, mesmo somente a almofadinha que fica dentro, na verdade, onde está essa espuma, muitas das vezes a friagem ainda passa. Então eu quis inovar um pouquinho e quis fazer colocar essa espuma, e eu assim achei que o resultado vai ficar muito bom. Aliás, ficou muito bom, e eu espero que vocês realmente gostem. Então, ainda fiz a almofadinha também. Além da espuma, tem a almofadinha, tá ok? Então vamos lá pro passo a passo. Bom dia, meninas. Então, vamos começar o passo a passo da nossa caminha, que vai ser quadrada, né? Na medida de 50 por 50. E o que eu fiz aqui? Eu acrescentei algumas coisas nessa cama, porque como agora o inverno tá chegando, eu achei bem importante assim fazer um reforço para que o nosso pet não tenha problemas com friagem, enfim, que não passe friagem no piso, né? Algumas pessoas têm piso frio, então é importante a gente dar uma incrementada. E também vou botar uns frufruzinhos aí nessa caminha, tá? Muito simples. Então vamos para as medidas. Eu cortei 4 pedaços de 50 por 22, tá? Aqui tem 3 porque tem a frente da caminha também. Então aqui, ó, 1, 2, 3 na cor do floral, mais 3 no amarelinho, tá? De 50 por 22. E a parte da frente, que vai ser, como ela é dupla face, vai ser o roxinho com amarelinho, tá? No mesmo tamanho, na largura, 50. Aqui temos 22. Essa parte de cima temos 13. 13 e 13, tá? E a parte do meio, 13 também. Isso aqui não tem muito mistério, né? Eu já vi ensinado e mostrado no outro vídeo. Você vai pegar os dois tecidos, vai juntar, ó, a parte de dentro dele, esquerdo com esquerdo, junta. Aí fica a parte do direito com o direito pra fora. Você junta, acha o meio. Depois que você achar o meio dele, você vem fazendo o corte. Aqui, ó, você faz o corte dele. Aí fica a seu critério. Você pode fazer um corte mais arredondado, um corte mais vertical, um corte mais quadradinho. Eu optei por esse aqui, eu gosto bastante desse corte. Eu acho que a caminha fica bem bonita assim. Então, essas são as laterais da caminha, tá? Tem o meio dela, tem o amarelinho e tem o roxo, tá? Então, a medida é 50 por 50 da parte de cima e a parte de baixo. Vou usar o zíper lilás, optei em usar o zíper lilás. Vou botar um frufruzinho na parte de cima, uns pompõezinhos, bem roxinho, pra dar um tchan, pra dar uma bossa. E vou usar também uma espuma na medida aproximada do fundo, tá? Como o meu corte é 50 por 50, eu sempre deixo um pouquinho de margem de costura. Então fica bem próximo da medida que eu quero que fique. Então a espuma que eu tenho aqui é 50 por 50 também. Mas provavelmente eu vou ter que diminuir ela um pouquinho
porque como a gente vai fazer a costura, a caminha tende a diminuir. Então, eu vou fazer, isso aqui pra mim vai ser o final, tá? Não vai ser agora. Mas já deixei cortada a espuma 50 por 50 e o forro da espuma eu cortei 52 por 52 por conta da costura, tá? Porque eu vou fazer um overlock, então eu tenho que ter espaço para poder ficar bem feito. Então, esse vai ser o material que a gente vai trabalhar hoje, tá? O meu primeiro passo vai ser o quê? Eu vou fazer a costura, né, das laterais, que vai ser o amarelinho, ó. Vou fazer a costura aqui, vou juntar, né, essas 3 costuras e mais a parte da frente, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura. Vou unir todas elas, elas vão ficar todas presinhas, tá bom? Mas, na verdade, elas nem vão ficar todas presinhas, não. Eu vou fazer assim, ó, deixa eu mostrar. Esse lado, com esse e esse aqui, tá? Então, vão ficar dois 50 de um lado e um 50 do outro, tá? E a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer da parte roxa, para não ter problema na hora de fazer a costura para unir os dois, tá? Então, como isso aqui vai ser a parte inversa, porque um é a frente e o outro é o lado de dentro, eu viro ao contrário, tá? Porque eu tenho que ter exatamente a quantidade de laterais do mesmo lado para depois eu poder fazer a costura direitinho. Então, eu vou fazer assim. Põe inverso, porque aí eu já sei como costurar, entendeu? Ó, na verdade, quando a gente vai fazer essa costura, uma vai ficar de um lado e a outra vai ficar de outro. Então, olhando, é como se fosse um espelho, entendeu? Então, eu vou primeiro fazer essa costura, tá? Vou unir as partes do roxo, unir as partes do amarelinho. Aí, depois eu volto pra gente fazer o passo seguinte. Então, eu fiz a costura, tá? Costurei a parte amarela, ó, toda ela, as 4 partes, ó. Ficou toda juntinha, tá vendo? A parte da frente, certo? O que eu fiz aqui? Eu já passei o overlock nela todinha, tá? Porque como eu tô usando 2 tecidos de cores muito diferentes, eu tenho que fazer o acabamento do amarelo com amarelo e do roxo com roxo. Então, eu fiz o overlock e passei a costura reta para reforçar a costura, tá vendo? Então, tá toda já na overlock. Aí, outra parte, eu também fiz no overlock, ó. Overlock com a costura reta e já apliquei o zíper. O zíper é aquele esquema que vocês já conhecem, né? Que pega a parte do dentinho, vira pro lado direito do tecido, faz uma costura reta aqui em cima, ó, faz uma costura reta, depois vira, vai estar costuradinho, você rebate a costura, aqui como eu fiz, tá? E fiz também a ponteira, por conta do acabamento, ó, fiz a ponteira dos 2 lados. Aqui eu usei também 2 cursores, já coloquei o cursor, tá vendo? Fiz a mesma coisa, a ponteira. A ponteira, como eu sempre digo, principalmente para cama pet, é extremamente importante, porque o acabamento fica muito mais bonito, mesmo. Quando você não coloca um acabamento com ponteira, não fica bom. Eu, particularmente, não gosto. Então, já fiz também todo o processo de overlock nessa parte, certo? Peguei a parte do amarelo e pus também já o zíper, com o mesmo esquema, tá? Coloquei as ponteiras, fiz o acabamento, fiz a costura e fiz o overlock também. E a parte do roxo, a mesma coisa, já overlockei ela todinha. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu quero colocar esse pomponzinho, tá? Eu quero que fique bem peruinha. E é diferente, fica bonito. Então, hoje eu quero colocar. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa achar o lado certinho, tá? Olha o que eu falei pra vocês, ó, tá vendo?
que a costura, ó, direito com direito, certo? Ficou certinha essa lateral. Só que aí eu vou virar do avesso, porque eu vou botar o pompom. Então, eu viro os dois, certo? Ao contrário. Pego o meu pompom. Aqui, ó. Vou fazer a costura do lado avesso. Então, eu pego o meu pompom, viro ele, o pompom pro lado direito do tecido, ó. Aqui, vou virar no amarelinho, tá? Deixa eu só virar ao contrário, porque esse lado pra mim fica complicado. Ó, vou virar o pompom, ele tem esse aqui que é ótimo, que dá pra fazer sem problemas. E vou marcando ele todinho. O que eu vou fazer aqui? Lá na máquina, pra fazer essa costura, eu já vou ter que estar com as minhas linhas, uma de cada cor. A parte de baixo vai ser a amarela, a linha amarela, e a parte de cima a linha roxa, porque aí fica bonito, fica tudo certinho. Então, eu vou passar uma costurinha nela todinha aqui, tá? Eu, antes de fechar uma com a outra, eu prefiro passar uma costurinha, porque aí eu deixo fechado, depois eu só venho com outro tecido e boto por cima aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Depois que eu fizer essa primeira costura, tá? Do pompom. Vou fechar o pompom na amarelinha, ou posso fechar na roxinha também, não tem problema nenhum. Tanto uma quanto a outra. Faço isso aqui, faço a costura nela todinha, o pompom viradinho pra dentro, do lado direito do tecido, tá? Vou fazer essa primeira costura e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou e pra gente fechar com um outro tecido, tá bom? Então, aqui eu já coloquei, tá vendo? Ó, já botei o pompom costurado em cima da costura amarela. Agora eu vou pegar e vou botar a parte do roxo em cima do amarelo também. Ó, vamos lá. Marca bem essa parte aqui, ó. Que essa parte é bem importante, tá? Que é a parte onde as costuras se encontram. Então, mesmo que sobre um pouquinho, como tá sobrando aqui do meu, ó, tá vendo? Não tem importância não, mas a costura tem que estar se encontrando, porque depois quando a gente for colocar o forro, se não tiver encontrando, fica feio demais, fica torto, enfim. Então tem que ser bem minucioso mesmo esse trabalho. Ele é enjoadinho, mas vale a pena, porque fica tão bonito. Ó. Aí você vai... Aqui eu já marquei pra gente poder fazer a marcação daqui, tá? Então você vem... Tem que ter cuidado com a costura de cima, a costura de baixo. É bem trabalhoso. Mas é isso aí mesmo. O que não é trabalhoso não fica bonito. Fica mal feito, de qualquer maneira. E tem que estar bem preso, porque isso aqui vai ser lavado. Então tem que estar bem preso e bem costurado. É acabamento, não tem jeito. Então vai marcar todinho, tá? Aqui eu já posso fazer a costura. O que eu recomendo? Ó, aqui eu consegui marcar costura com costura, tá vendo? Ficou bem certinho, ó, tá? Ficou certinho. Aqui teve um pouquinho de sobra. Como eu havia dito, não tem problema, tá? Não tem problema. Vamos ver aqui o outro lado, que como é que vai ficar. Isso aqui é assim mesmo, não tem jeito. Nem sempre a costura que a gente faz fica perfeita, mas a gente faz ficar perfeito depois, né, na hora dos detalhes, né, que é o importante. Então aqui, ó, eu tenho uma sobrinha aqui, tá? Eu vou marcar na sobra. Deixa eu marcar logo aqui na sobra, pra deixar tudo certinho. Tem uma sobrinha aqui, ó, no tecido, tá vendo? Mas não é problema. Mesmo sabendo que tem essa sobra, você pode, ó, você vai fazer a costura, vai botar os pomponzinhos pra dentro e vai marcar assim mesmo, tá? Eu só quero marcar aqui pra eu poder ver o meio e a outra lateral, se tá certinha. Vamos aqui. Que depois que eu já fechei tudo, já era, né? Aí não tem...
Aí é tudo uma cagada. Aí fez a cagada, já era. Acabou. O trabalho fica uma porcaria e não tem como você desfazer nada. Então aqui, ó, esse lado aqui, principalmente a parte da frente, tem que ter uma atenção muito especial. Ó. O outro, aqui tá certo, tá vendo, ó? Costura com costura, ó. O outro sobrou um pouquinho, mas desse aqui não sobrou. Então não tem problema. Aquela sobra que ficou aqui, ó. Depois a gente tira no acabamento, tá vendo? Mas, ó, a parte de dentro ficou toda certinha. Consegui botar aqui certinho. Vou encontrar a costura daqui também, ó. Vou encontrar essa costura. Que tá costura com costura, ó. Costura com costura. Já deixo marcado. Esse aqui é o principal pra mim. Eu preciso ter isso direitinho, porque é a frente da cama e é onde tem a parte que tem a volta, então isso aqui tem que estar muito certinho. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no amarelinho ainda sobrou um pouquinho, mas não tem problema. Depois, na finalização do acabamento, passa um overlock. Se não tiver overlock, passa a zigue-zague. Enfim, não há problema nenhum. Essa parte aqui dessa marcação é a principal, tá? Que tem que estar bem direitinha. E o restante você vai batendo costura com costura. Certo? Aqui, ó. Aqui tá certo. Costura com costura, ó. Primeiro eu vou fazer essa parte aqui todinha que eu marquei. Depois eu vou vindo pra cá, tá? Aí eu encontrei a costura daqui, ó. Costura com costura, aqui, ó. Costura com costura. E o outro lado, que vai sobrar um pouco de tecido aqui, que não tem problema também, tá? Depois a gente acerta, por isso que eu faço a ponteira também, ó. Porque eu vou ter uma sobra de tecido aqui, não compromete meu zíper, entendeu? Enfim, então, vou fazer essa costura pra fazer esse acabamento e volto pra gente ver como é que ficou. Ó, eu peguei, havia feito a primeira costura, lembram? Então, fiz a segunda costura em cima, ó. Só ficou os pompõezinhos pra fora, do jeito que eu queria que ficasse, tá? Aqui, ó. Não tem nenhuma costura aparente, tá? Isso é extremamente importante ver, porque se tiver costura aparente, tem que refazer, porque fica horrível, mas muito feio mesmo. Então, aqui, ó. Tudo feitinho, só os pompõezinhos pra fora, ó. Aqui, ó. Eu achei uma graça. É diferente, tem gente que adora essas caminhas com esses detalhes, então, enfim, faz diferença, né? E é bom fazer de vez em quando alguma coisa diferente mesmo, porque sai um pouco do tradicional. Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Vamos voltar para a parte de dentro, tá? Que vai ser o fechamento das costuras. Ah, aqui, ó. Fiz a overlock também nela toda por dentro, tá? Pra finalizar, pra não ficar nada sobrando, pra não ficar aquela quantidade de tecido horroroso. Fica o tecido de um, tecido de outro, fica muito feio. Então, o que faremos agora? Vamos pegar e fazer a costura da parte de dentro, ó. Aqui, ó. Juntar costura com costura. Marcar direitinho, tá? Porque isso aqui é bem importante. Fazer o máximo possível aqui em cima, porque tem que lembrar que tem um pompom, tá? E pode ficar com defeito. E lembrar que existem duas costuras diferentes aqui. A roxa e a amarela. Então, a gente deixa marcadinho. Deixa com um clipe. Ó. Aqui. Toda esticadinha. Ó, marquei. Eu vou virar pra ver como é que tá o pompom, tá? Pra ver como é que vai ficar. Com ele assim. Ó. Tá vendo?
mesmo ele presinho na costura, vai ficar bonito. Por isso ele tem que ficar bem juntinho, muito juntinho para não ter problema. Então eu vou fechar essa costura naquele esquema que eu falei para vocês. Se eu puser a parte roxa do tecido para baixo, a minha linha da parte de baixo tem que estar roxa. Se eu for costurar com a parte de cima amarela, a linha amarela tem que estar em cima, certo? Porque aí eu vou ter a roxa e a amarela, certo? Então, eu faço primeiro esse aqui, esse lado, ó, que a gente marcou, tá? Primeiro esse lado, costuro esse lado, depois eu volto, venho pra cá, faço esse outro lado da costura, aqui, ó. O outro lado da costura. Mas é bom você ir fazendo isso, primeiro faz um, depois vem e marca o outro, tá? Porque senão fica muito confuso. Então, eu comecei da parte menor, ó, da lateral menor. Aí eu vou fazer essa costura interna, depois eu venho e faço essa aqui, depois eu venho, faço a última, a penúltima, né? Porque a última é a que vai fechar a cama. E faço a terceira costura, certo? Eu vou fazer as 3 costuras e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pra gente poder passar pro próximo passo. Aí, como é que ficou? Vamos lá. Vamos daqui. Ó. Eu juntei a costura com a costura. Aqui, ó. Costura com costura, tá? Aqui em cima eu usei a linha roxa e embaixo a linha amarelinha. Então fica super bonito, tá vendo? Bem acabado, não tem problema do tecido ficar com uma linha misturada. Ela fica bem bonitinha, tá vendo? Aí fechei esse lado, fechei o outro lado. Deixa eu até tirar essa linha daqui que eu nem vi. Peraí. Fechei esse outro lado. Aqui, ó. Tá vendo? Fechei os 3 lados, porque na verdade esse quarto tem que ficar aberto para eu poder terminar minha costura, porque ele só vou fechar na finalização mesmo. Então, ó, deixa eu botar direitinho para vocês verem como é que ficou. Ficou preso, ó, ficou preso, tá vendo, ó, sem costura roxa aparente, tá vendo? O roxinho ficou roxo, ó, sem costura aparente. Então, esse é um lado, esse aqui é a parte da frente do roxo e do amarelinho, tudo presinho por dentro, tá? Ó, com a costura presa. Aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Já fizemos essa parte toda, tá? Agora, a gente vai botar... Eu escolhi, como eu pus o zíper roxo pra fazer o fechamento total da caminha, eu optei pelo amarelo por dentro, tá? Mas isso é só por uma questão de escolha mesmo. A cama é dupla face, então você vai poder utilizar ela tanto de um lado quanto do outro, não vai fazer diferença. O zíper vai ter dentro e vai ter fora. Então, mas como ela vai ficar bem fofinha, praticamente não vai aparecer o zíper. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a frente da minha cama, da parte amarela, tá? Já coloquei o zíper, como eu havia dito a vocês, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não quero o zíper na parte da frente, eu quero o zíper na parte de trás. Então, eu pego a minha parte daqui, ó, lado direito, com o lado direito, ó, da cama, do amarelinho, ó. Lado direito com direito, vou marcar, tá? Lembrando sempre de deixar um pouquinho de tecido pra fora, ó, um pouquinho fora da costura, porque a gente vai precisar fazer a virada, entendeu? E é importante ter um pouquinho desse tecido pra fora, porque aí não sai da marcação, entendeu? Então, eu venho aqui, ó, deixo só um pouquinho pra fora, tá? Marco aqui.
aqui no meio e aqui do outro lado, tá? Da outra costura. Aqui, ó. Eu tenho um pouquinho de sobra, vou deixar na sobrinha. Aí eu faço a costura. Aí eu vou fazer nela toda, tá bom? Ó. Venho pra cá, faço aqui a mesma coisa. Depois eu vou fazer aqui a mesma coisa. É um quadradinho, né? Vou fazer aqui a mesma coisa. Desculpa, peraí, vamos voltar aqui. Peraí, que eu vou ter que fazer a parte da frente. Vou fazer a frente, essa lateral. Eu não vou fechar ela inteira não, tá? Ó, essa lateral eu vou fechar. Aqui, ó. Fecho aqui. Fecho aqui também. Sobrou um pouquinho, a gente tira, corta, não tem problema. Isso aqui não faz diferença. Fecho aqui. E vou fechando ela todinha, tá? Fecho a outra lateral. Aqui. Aqui. E aqui também eu vou fechar. A única parte que eu vou deixar aberta, vou mostrar pra vocês, espera aí. A única parte que vai ficar aberta vai ser essa aqui, tá? Porque a gente, o que vai acontecer? A gente vai fazer essa primeira costura, que é o forro de dentro, ó, que é o amarelo. A gente vai prender o amarelo com o amarelo, tá? Aqui, ó. Amarelo com amarelo, a frente da cama. O zíper, como eu queria que ficasse mesmo, tá vendo? No fundo da caminha, na parte de trás, a parte da frente. Então, eu vou fechar, eu vou fazer uma coisa mais certinha pra não ficar muita bagunça e não ficar dúvida. Vou fazer essa costura que eu havia marcado, né? Com o mesmo esquema, tá? Esse aqui, na verdade, eu vou ter que trocar, botar a linha amarela, porque ele é todo amarelo. Quando eu for usar amarelo com o roxo, eu vou fazer o mesmo esquema, linha amarela e linha roxa. Então, eu vou fechar essa parte amarela e volto pra gente fazer o passo seguinte. Então, gente, fiz a costura, ó, até aqui, tá? Costurei toda até aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu deixei aberto porque eu precisava ver a distância. Como eu acreditava que tivesse sobra de tecido, eu prefiro sempre fazer esse fechamento assim, tá? Porque dá mais certo, você não tem problema de depois fazer uma adaptação, enfim. Então, a parte de dentro tá toda fechada, ó. O amarelinho com o amarelinho tá todo fechadinho, ó. Tá vendo? Toda costuradinha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fechar essa parte aqui, que é a última parte da lateral, certo? Então, como é que eu farei aqui? Só botar meu óculos. Eu vou primeiro juntar aqui até o final, tá? Vou juntar essa costurinha aqui até o final, que eu deixei ela aberta propositalmente mesmo para poder ver a sobra do tecido. Tem a minha pontinha aqui, ó. Depois que eu fechei o restinho da lateral, ó, tá vendo? Eu vou pegar e vou juntar o amarelinho com o amarelinho aqui, ó. Deixa eu só fazer assim pra acertar. Eu vou juntar o amarelinho com o amarelinho, ó, aqui. Aqui. Muito cuidado no meio da costura, tá? Porque tem que ficar no meio, porque depois, senão fica muito feio. Fica um lado pra baixo, outro pra cima. Nós temos duas cores aqui, então as cores tem que combinar. Tem que ficar o roxo com roxo, ó, tá vendo, ó? Tem que ser um fechamento bem bonito, pra dar a sequência do que foi feito, né? Que senão fica muito feio. Fica desleixo, trabalho de desleixo. Ó, aí você vem,
Marca no centro mesmo, no meio dele, para não ter problema na hora de costurar, ó, marcadinho. E vem pra cá, e também aqui é um outro ponto importante pra gente marcar, tá? Porque é o fechamento dela. O fechamento tem que estar bonito e alinhado a costura da ponteira com a costura da ponteira, tá vendo, ó? Tá bem alinhadinha. Aqui, ó. Viu? Então, a gente prende, faz essa costura dessa última lateral. Eu vou fazer essa última costura e vou trazer para vocês darem uma olhada para ver como é que ficou antes do próximo passo. A gente já tá quase finalizando, tá? É rapidinho. Ó, então eu fiz a costura, a última costura, tá? Finalizei a última costura, então tá tudo costurado, tá vendo? Todos os lados estão costurados, tá tudo certinho. Agora eu preciso fechar esse lado aqui também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar. Ó, vou fazer aquela virada. E vou costurar dentro da costura, tá? Eu vou, antes de eu fazer essa costura, eu vou tirar, eu achei que eu tivesse tirado sobra o suficiente, mas não tirei. Então, eu vou tirar essa sobra todinha que falta pra ficar bem perto daqui, tá? Porque eu tenho uma costura amarela aqui e a outra roxinha aqui. Então, eu vou fazer aqui bem pertinho, tá? Que vai ser isso aqui, ó. Aqui, ó. Vou fechar a última lateral. Então, qual vai ser o próximo passo depois que eu fechar a última lateral? Deixa eu só prender aqui. Vou virar ela, ó. Vai estar toda presinha, tá? Eu só tenho que tomar cuidado com isso aqui, ó. Tem que ficar bem alinhado, tá? Pra não ficar o amarelo dentro do roxo. Então, depois que eu fiz essa costura, que é a última, eu vou fazer a marcação da costura da parte roxa com a parte amarela, tá? Aqui, ó. Vou prender, vou fazer toda ela, viu? Ó, prendo aqui, aqui, vou botando esquina com esquina, tá? Aqui tá certinho. Vou fazer essa esquina, vou fazer a costura. Aparentemente deu tudo certinho, não tá com sobra de nada, ó. Esquina com esquina, tá vendo, ó? E se tiver uma sobrinha, você vai puxando, que vai esticando e vai encaixando, não tem problema nenhum. Ó, a princípio tá tudo indo de acordo. Esquina com esquina. E como a gente ainda tem essa parte aberta, se houver necessidade de descosturar alguma coisa por conta da sobra, a gente tem essa possibilidade, entendeu? Por isso que eu não fecho tudo de uma vez só. Porque senão você fica sem ter como... você vai fazer um trabalho inteiro e que depois pode acontecer de você precisar desfazer e você vai ter que desfazer tudo que você já fez. Então aqui, aparentemente pra mim, tá tudo certinho, tá vendo? Eu vou conseguir fechar minha caminha sem sobra de tecido nenhum, tá ok? Então eu vou lá, faço a costura que faltou aqui na lateral, faço toda a costura em volta e volto, porque a gente tem o último passo ainda pra fazer, tá ok? Já volto. Ó, então eu fechei toda ela, tá? A parte amarela, ó, tá vendo? Com a parte roxa, que é o zíper, tá? Fiz todo o fechamento dela. Não ficou nenhuma marca, nada de costura pra fora, certo? Tá toda costuradinha, bonitinha, sem nenhum problema. Então, o que eu vou fazer agora? Eu já uni a parte amarelinha toda. Agora eu vou fazer a parte roxa, tá? Vou acertar a caminha todinha. Toda ela. Ó. Fazer toda ela direitinha pra não ter problema. Vou tentar botar o zíper no lugarzinho dele, quietinho. Eu já saber que ele tá aqui, tá? Porque eu vou precisar pôr a parte do roxo no roxo, tá? Então, ó, eu vou precisar dessas bordinhas aqui
para poder fazer o fechamento do roxo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a parte roxa, tá? Vou marcar ela todinha, como eu fiz com as outras partes. Então, o que acontece? Eu tenho que ficar esperta na costura que foi feita, tá? Porque eu vou costurar ela em cima da costurinha que eu havia feito, ó. Mesmo que eu faça um pouquinho pra fora, eu prefiro não fazer, porque se eu fizer, compromete um pouco. Na verdade, aqui nem vai comprometer, porque a parte de dentro tá certinha, tá vendo? O amarelinho tá todo certinho, porque como eu fiz com 2 cores de linha, isso me facilitou muito na hora de fazer a finalização. Então, eu vou fazer a marcação dela, tá? Vou marcar ela. Ó. Só um minutinho, deixa eu pegar meus prendedores. Vou prender ela todinha, tá? Toda a lateral. Ó. Vai ficar uma sobrinha aqui que depois a gente tira, tá? Vou fazer ela toda marcadinha. Vou primeiro ver as laterais, certo? Deixar tudo marcado. Pra fazer uma costura bonita e bem acabada. E tem que ter cuidado aqui por conta do zíper, tá? Pra gente não pegar o zíper, tá vendo? Ela é toda no zíper, então a gente vai ter que ter bastante cuidado com isso. E uma coisa bem importante que eu esqueci, que agora que eu vim me lembrar, que eu fiz uma coisa ao contrário, tá? Mas isso a gente vai desfazer, não tem problema nenhum. Deixa eu só marcar aqui, que eu vou explicar o que eu fiz de errado. Ó. Sempre tendo cuidado com o zíper, não pode costurar o zíper. Que se costurar o zíper, não passa o cursor e aí vai ter que desfazer toda a costura que foi feita, certo? Ó. Marquei, tô marcando ela todinha. Aqui, ó, lateral. Com cuidado com o zíper, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Vai esticando o tecido porque cabe. Em alguns lados eu puxei um pouquinho mais, mas eu só tô fazendo essa marcação para vocês verem, tá? Então, o que acontece aqui? Marquei tudo, vou fazer a costura, tá? Aqui é a parte do fundo amarelinho e aqui é a parte do fundo roxinho. Só que eu pus o zíper na parte amarela. Vocês estão vendo? Que é a parte que a gente vai precisar desvirar a caminha. Normalmente eu boto ao contrário, eu boto desse lado, mas não tem problema. Como eu tenho o zíper aqui, eu vou fazer a costura nela todinha e vou desvirar através do zíper amarelo. Então tá tudo certo, mas normalmente eu faço ao contrário, tá? Esse zíper aqui eu boto nessa parte, mas ok. Tá tudo resolvido, não tem problema nenhum. Então é só marcar bem direitinho, tá? Faz a marcação correta e vamos fazer o direito com direito. Quando a gente desvirar, ela vai estar toda direita com direita e tá tudo certo. Aí depois nós vamos voltar para fazer a parte da espuma, tá? Então assim, eu vou precisar ver ela pronta para eu poder ver a dimensão real da espuma. A princípio aqui tá cabendo, mas eu acho que eu vou ter que dar uma cortadinha para ficar um pouquinho menor, para ficar melhor, tá? Mas esse aqui é o passo que a gente faz, que é o passo da finalização junto com o enchimento. Então eu vou fechar a parte da roxa e volto pra gente ver como é que ficou, tá? Então, gente, eu já terminei, tá? De fazer a costura. Então ficou assim. Ó. Toda a parte do zíper tá aqui pra você poder botar os enchimentos, certo? Então essa é a parte do roxinho. Ó, fecha todinho. É super lavável. Eu já aproveitei e coloquei a espuma e nem precisei tirar absolutamente nada. Eu quis experimentar, experimentei e ela ficou certinha.
Então, assim, ficou do tamanho exato que realmente precisava ficar mesmo, ó. Ela já tá aqui dentro, ó. Essa espuma é de 2 milímetros, tá? Minto, 2 centímetros, desculpa. Ela tem 2 centímetros, então, assim, é mais pra ter esse conforto mesmo da friagem. Então, assim, tá frio, tem a parte da espuma que, né, aquece um pouco mais. Isso numa época de frio. Na época de calor, você não precisa necessariamente ter que usar espuma, mas isso aqui é uma boa opção. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o enchimento delas. O enchimento, vocês se baseiem pelo tamanho da medida que foi cortada. Aqui a gente cortou 50 por 22, né? Façam a marcação da parte da frente também. E se baseiem nessa marcação, nesse molde. E os outros são, né, 3 de tamanhos iguais, 50 por 22. Eu aconselho que faça um pouquinho maior, porque quanto mais cheinha a cama ficar, mais bonita ela fica. E conforme o pet vai usando, vai esvaziando um pouquinho, vai diminuindo. Então pode botar ela bem cheinha que fica bem bonita. Então, o meu próximo passo agora, eu vou fazer o enchimento delas e vou fazer uma almofadinha pra gente botar aqui dentro também, no tamanho de 50 por 50. Porque aí, quando você pode usar a almofada com a espuma, tá? A espuma tá aqui, você vai botar a almofada em cima, não vai ter problema nenhum. Quando você não quiser usar a espuma, você tira a espuma e pode introduzir a almofada aqui dentro. Aí fica uma coisa única também. São essas duas opções que eu acho que, bem, assim, super válidas, tá? Então, eu vou fazer a parte do assento, que é a almofada maior de 50 por 50, e já volto com ela toda pronta, cheia e com a almofada, tá ok? Já tô voltando. Então, meninas, ficou assim, ó. Aqui embaixo a gente tem a espuma, né? Que tá na parte de dentro da caminha, ó. Aqui ficou a parte do roxinho, os pompõezinhos roxos também, ó. Toda cheinha, tá vendo? Aqui o que a gente faz? Eu fiz uma almofada com amarelinho também, de bolinha preta, mas esse amarelinho de bolinha preta eu fiz com uma bolinha um pouquinho maior. Hoje eu quis fazer tudo diferente mesmo, então eu fiz. Acho até que fiz bem cheia demais essa almofada, ó. Posso até esvaziá-la um pouquinho, porque ela tá bem cheiona. Mas enfim, depois que eles sentam, que eles ficam deitando, vai, né, ficando mais murchinho mesmo. Então aqui, ele vai ser usado dessa forma, pode ser usado dessa forma, tá? Por conta da espuma que a gente já tem aqui dentro, que é a espuma para evitar que passe a friagem do chão, né? Porque agora é inverno, enfim, eu já havia falado isso antes. Então eu quis criar essa possibilidade da gente poder fazer a espuma. E se de repente você quiser tirar uma almofadinha, deixar somente a espuma, pode também ficar somente com a espuma. E pode pôr a almofadinha para ficar mais fofinha a cama. Aí a gente tem esse lado e tem o outro lado, que é a dupla face. Toda lavável, todo o enchimento sai, todo o enchimento dela sai, todo, nada fica, tudo que tá aqui dentro vai sair. Então, assim, mesmo você lavando com os pompons, não tem problema. Recomendo que seja lavada, como tem o pompom, que é algo um pouquinho mais frágil, eu recomendo que seja lavado na mão, ao invés de ser lavado na máquina. Então, aqui, agora a parte do amarelinho e bota a almofadinha para ficar mais fofinha. Ou se não quiser botar a almofadinha, também não precisa. Mas eu aconselho a colocar, porque fica mais confortável, enfim. Então é isso. Eu, assim, espero mesmo de coração que vocês tenham gostado. Faço com o maior amor, com o maior carinho mesmo. Já tinha um tempo que eu não postava vídeo, inclusive vídeo de caminha pet, mas estou preparando outras caminhas aí. Essa semana eu vou postar novos vídeos. E se vocês gostaram, vocês comentem. Se tiverem alguma dúvida, comentem também. Se quiserem compartilhar, compartilhem.
E se inscrevam no meu canal, porque assim também vai me dando mais incentivo. Eu vou fazendo cada vez coisas mais lindas. E enfim, assim, é isso que eu tenho a dizer a vocês. Eu achei o resultado lindo, ficou uma caminha linda, tá? Fiquei muito feliz de ter feito, muito feliz. Mesmo que seja uma cama tradicional, com tamanho tradicional, é uma caminha que tem um diferencial. Tem um diferencial da espuma, que eu particularmente nunca vi ninguém botando essa espuma pra, enfim, pra dar mais conforto. E aí com a questão da friagem mesmo. E se você quiser tirar a almofadinha, você tira a almofadinha e deixa somente a espuma que tá aqui dentro. Enfim, então assim, esse foi o nosso trabalho de hoje. Eu de coração espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Até a próxima.